Bom, hoje eu estou aqui pronto para te ensinar o embasamento necessário, né, para você impactar vidas, produzir histórias memoráveis, né, com as técnicas corretas dentro do cinema. Eu tenho certeza que esse curso ele vai te deixar mais confiante para produzir seu trabalho, você terá mais facilidade na hora de produzir seus curtas e vai, claro, te dar mais confiança ao fazer isso. Eu encontrei a forma correta para juntar a experiência profissional de outras áreas e produzir com qualidade para o audiovisual. Gente, lembrando que para falar de cinema, você não precisa necessariamente ser um envolvido com produções cinematográficas. Se você é um professor, um apaixonado por história, geografia, arquitetura, matemática, literatura ou mesmo língua portuguesa, é um folclorista, um fotógrafo, isso só vai acrescentar no seu currículo. Enfim, eu gosto do cinema por conta dessa facilidade em percorrer todas as áreas, né? E até mesmo de outras que eu não citei aqui, por exemplo, como a psicologia, a psicanálise e por aí vai. O que você quer documentar para a sua vida? Pense, já pensou nisso? O que eu quero documentar para a minha vida? Ou o que eu quero documentar para a vida? Que aí é mais amplo, né? Para a vida. Que eu quero deixar uma obra cinematográfica. Pense. Pensou? Guardar uma obra audiovisual com a sua identidade seria algo fantástico. Já tenho certeza que você que já tem uma noção de cinema já pensou nessa possibilidade. Impactar vidas, gente, com um filme roteirizado ou produzido por a gente, por nós mesmos, por você, eu tenho certeza que é algo inesquecível. Você pode. Só depende de você mesmo, claro. Os modelos de filmes produzidos de uns 20 anos para cá têm se baseado muito em fatos acontecidos dentro das décadas, né? Houve muita mesmice. De fato, houve episódios que desafiaram esta geração de cineastas. Recordo-me do 11 de setembro, aquele ataque às Torres Gêmeas, uma catástrofe que se passou diante dos nossos olhos e era real. Quando deparamos com o real estampado aos olhos de todos, fazer um filme de ação, por exemplo, gente, fica muito mais desafiador. O que eu quero ensinar para vocês? Aquilo que o mercado audiovisual procura. Algo mirabolante e diferenciado. Assuntos que extrapolam este feijão com arroz, nada atrativo. A Marvel, por exemplo, investiu horrores em filmes de super-heróis, de alta, assim, colocou alta tecnologia, né, com uma certeza de um retorno absurda. Ressuscitaram o Homem-Aranha, personagem conhecido de muitas gerações e foi sucesso estrondoso. Aqui para nós, todo mundo tem uma imaginação fora do normal. Quem não gostaria de ter asas e voar? De ter uma teia para sair por aí fazendo loucuras. O segredo está na inovação, na criatividade regada àquilo que está fixado no inconsciente coletivo. Qualquer tema pode virar filme. O negócio é como nós vamos prender o público com o suposto tema ridículo. É assim que resolvemos essas questões. A criatividade com a sua identidade própria. Certo? Bom, para aprofundarmos na magia do cinema, nós precisamos compreender a sua história e a sua evolução ao longo dos anos. É interessante entendermos que as artes, de um modo geral, se mantiveram dentro da história da humanidade praticamente intactas. O teatro, por exemplo, por mais que tenhamos formas diferentes de fazê-lo, seguimos as mesmas técnicas desde a Grécia Antiga, onde o teatro surgiu, até os dias de hoje, né? Com diversos estudiosos, com suas técnicas para representá-lo. A pintura, ela procede da mesma forma, pincéis, tintas, etc. A música, ela tem a mesma base e técnica. Já o cinema, não. Ele evoluiu à medida em que a tecnologia foi avançando, né? Um grande exemplo disso
é que começamos com o cinema mudo. De Charles Chaplin até os dias de hoje, percebemos o quanto ele sofreu mudanças. Para entendermos estas mudanças, nós não podemos deixar de compreender, né, os principais movimentos ao longo das décadas que fizeram dele o que nós temos até hoje. O expressionismo alemão é um deles, né, surgiu na Alemanha e isso no período do cinema mudo, né, como já é conhecido de todos o Charles Chaplin, né, nas décadas, por exemplo, isso foi de 1920 a 1930. Se voltarmos atrás aí na linha do tempo, realmente está muito distante, né? Isso foi caracterizado por cenários distorcidos, né? Esse movimento, o expressionismo alemão. Então tinha aquela iluminação sombria, sombras acentuadas, atmosfera sombria. Posso até citar aqui para vocês assistirem, até mesmo por questões de curiosidade, que é o Gabinete do Dr. Caligari. Esse é um filme que fixa bem esse movimento aí, certo? Um outro movimento interessante, o neorrealismo italiano. Aconteceu, obviamente, na Itália, né, após a Segunda Guerra Mundial. Isso nas décadas de 40 a 1950. Buscava retratar a vida cotidiana e as dificuldades sociais com estilo assim, realista, histórias centradas nos personagens comuns. Tem muitos filmes, né, que marcou essa época, esse movimento na Itália, né? Por exemplo, eu posso citar aqui Ladrões de Bicicleta, Roma, Cidade Aberta, isso em 1945. Um outro movimento interessante foi a Nouvelle Vague, movimento cinematográfico francês, também nas décadas de 1950 a 1960, né? Foi acompanhando aí esse ritmo, né, até chegar nos dias de hoje. Esses filmes foram liderados aí por jovens diretores como Godard, né? E trazia uma característica assim de narrativas não lineares, né, estilo autoral, experimentações formais e abordagens subjetivas. E um outro movimento bacana que eu gosto muito também é o cinema novo, né? Eu gosto porque, como eu já falei lá atrás, eu tenho uma certa paixão assim pelo cinema nacional. Alguns podem até achar estranho, né, porque as pessoas às vezes pensam assim, você convida alguém para ir ao cinema assistir um filme, e às vezes a pessoa fala assim, que filme é? O filme tal. É brasileiro? Não, brasileiro eu não vou e tal. Mas é um grande equívoco, viu? Porque nós temos aí, por exemplo, uma história muito forte do cinema aqui no Brasil. Esse cinema novo, esse movimento do cinema novo, né, originado por aqui, foi mais ou menos na década de 1960. Destacou por uma abordagem socialmente engajada e uma estética mais próxima da realidade, refletindo questões políticas e sociais do país, certo? A Nova Hollywood refere-se a um período de renovação da indústria cinematográfica americana nas décadas 60 a 1970. Pode ver que as décadas esses movimentos eles foram interagindo, foram modificando, né, até nos alcançar. Isso foi caracterizado aí pela liberdade criativa, né, dos diretores, abordagens mais ousadas e filmes que exploravam questões sociais e culturais. Dogma 95, um outro movimento bacana, um movimento cinematográfico dinamarquês, iniciado em 1995, propunha um conjunto de regras estritas para a produção de filmes, buscando um retorno à simplicidade e à honestidade artística. Cinema asiático. O cinema asiático também possui diversos movimentos notáveis, né, como o cinema de ouro de Hong Kong, também nas mesmas décadas, seguindo essa escadinha aí, de 1970 a 1980. O cinema japonês da era do pós-guerra, e o cinema coreano, né, contemporâneo, todos estes movimentos foram fundamentais e, é claro, influenciaram, né, a sétima arte até os dias de hoje. Nós vamos compreender isso de uma forma clara
um pouco mais para frente. Isto está na forma de captação de imagens, né? Os padrões corretos da produção do roteiro, que na verdade é a coluna dorsal do filme, ou seja, é o mapa que vai fazer com que o filme seja concebido da maneira correta. Bom, e é por esta razão que eu tenho uma oferta desafiadora para te fazer. Diante de tudo que falei, você entende que existe uma história muito influenciadora e cheia de regras no cinema, mas que busca, claro, a inovação através dos que se propõem a fazê-lo. E este desafio, gente, está em suas mãos. De repente, aquela história fantástica que você ouviu sobre o seu avô pode ser um roteiro diferenciado. Depende do jeito de como você quer contá-la. Eu vou te ensinar a surpreender contando simples, mas com uma inovação diferente, certo? Eu já vou te explicar aí, dar um exemplo para você a respeito disso aí, um exemplo claro que eu vivenciei a partir de coisas que está ali no nosso nariz, ou seja, um grande tesouro que está dentro da nossa própria casa, na nossa família, na história dos nossos antepassados. Trabalhando em projetos no interior de São Paulo, eu tinha um desafio de 1 ano. Treinar pessoas leigas, totalmente despreparadas e sem noção nenhuma sobre cinema, sobre atuação. Um grupo de senhoras mães, avós, junto com seus filhos, netos, amigos. Nossa ação era em um bolsão, um local de uma vulnerabilidade social tamanha. 1 ano treinando essa galera para atuar e para produzir um filme, um curta-metragem. Todo mundo, gente, colocou a mão na massa. Neste período, gravamos uma história experimental, um curta-metragem que nós chamamos de Efeito Café, que foi discutido e produzido pelos próprios alunos, né? Era experimental por quê? Porque nós tínhamos desafios maiores e precisávamos colocar este povo para interagir com equipamentos até então nunca vistos por eles. Pode acreditar. Câmeras profissionais, iluminação, microfones, tudo isso era uma novidade para aquela galera. Precisávamos resgatar valores legados deixados pelos antepassados daquelas pessoas, que era o que a gente discutia muito, né, durante as aulas, sobre a possibilidade de roteiro. Vejam bem, eu sou mineiro, com este desafio lá no interior de São Paulo, e ali eu me lembrei de uma história que meus pais contavam, né, de um parente que eu tive, e que por trás de sua história de loucura, criaram sobre ele uma lenda. Eu falo história de loucura porque ele tinha, né, problemas mentais, mas era uma pessoa ali que estava no cotidiano das pessoas. E essas pessoas criou em cima daquele cidadão uma lenda, né, digamos assim, histórias que as pessoas vão contando, vão inventando, vão criando, né? E uma das histórias era de que ele virava moita, de que ele andava sobre a água sem se afundar, que ele desaparecia e virava fumaça no estalar de dedos. De uma forma bem subjetiva, trouxemos este personagem e criamos um roteiro que elucidava valores sobre a cultura empírica. Isso virou um filme. O curta se chama Soturno. Um curta simples, mas com entrega desafiadora. Então, não importa o que você vai trazer, o que importa é como você vai contar, prender a atenção do público e surpreendê-lo, claro. Recobrando aqui a história do cinema, os inventores do cinema, eles reconheceram e valorizaram o potencial da invenção desde o início. Como eu falei no começo, o cinema é uma forma de arte e entretenimento que combina diferentes disciplinas, como ciência, tecnologia e criatividade. Então, os pioneiros do cinema, como os irmãos Lumière, Thomas Edison e Méliès,
conseguiram, reconheceram, né, no caso, o poder e a importância dessa invenção. Então, quero dizer que eles conseguiram alcançar o objetivo, né, o alvo que eles pretendiam. Os irmãos Lumière, eles foram fundamentais no desenvolvimento e na popularização do cinema. Em 1895, eles realizaram a primeira projeção pública, eu digo a primeira projeção pública, né, de filmes, porque certamente eles já tinham feito vários experimentos, não é assim? Quando nós lançamos um trabalho para um público, já fazemos aí, por exemplo, um avant-première, um pré-lançamento de um trabalho, significa que nós já tivemos uma pré-produção, tivemos todo um engajamento, um ensaio daquilo, né? Então eu acredito que para chegar nessa projeção do primeiro filme, que foi uma exibição em um salão lá em Paris, né, exibindo curtas-metragens. Nesse caso, eu cito aqui a chegada do trem na estação, e diz aí a história que as pessoas que estavam ali assistindo aquele curta, né, saíram na hora que o trem foi projetado naquela tela gigante, que não era do costume do cotidiano, embora todos ali curiosos. Eles saíram, partiram correndo, né? Porque achou que o trem ia invadir, sair daquela tela e atropelar todo mundo. Então, essas exibições foram um sucesso e marcaram o início da era do cinema. Thomas Edison também teve um papel significativo no desenvolvimento do cinema. Ele foi um dos primeiros a experimentar com câmeras e projetores de filmes, além de fundar um estúdio, né? Onde produziu e distribuiu filmes. Produziu e distribuiu. Nós estamos falando de um passado muito distante da gente. Thomas Edison, ele reconheceu o potencial comercial, tanto é que ele reconheceu que ele buscou proteger direitos autorais por meio de patentes e litígios, né? Méliès, ou Méliès, conforme é pronunciado aí, né? Geralmente o cinema tem essa pegada, que traz uns nomes franceses, nomes americanos, nomes não sei o quê. O francês, ele tem essa pegada do acento, Méliès, 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 segundo meus universitários aqui, né? Mas o Méliès, ele foi um cineasta francês e foi pioneiro, né, em técnicas de efeitos especiais e narrativas cinematográficas. Utilizou truques, né, de edição, como cortes rápidos e sobreposições, para criar ilusões e histórias fantásticas. Gente, sem essa galera aí no passado, criando, fazendo experimentos, chegando aos finalmente, seria difícil a gente ter o cinema da forma como nós temos ele hoje, né? Então, por exemplo, o Méliès, ele valorizava o poder da imaginação e do cinema como uma forma de escapismo e entretenimento. Embora tenha havido desafios e controvérsias relacionados a patentes e direitos autorais, os inventores e pioneiros do cinema estavam cientes do impacto e da importância do novo meio. Ao longo do tempo, né, assim que os anos foram passando, o cinema ele evoluiu e se tornou uma das formas mais populares e influentes de expressão artística e cultural em todo o mundo. E isso, gente, graças a Deus, nos alcançou. Senão, hoje, não estávamos aqui focados e dispostos a se tornar parte dessa história. O mais impressionante é que a linguagem do cinema atiça a criatividade e permite que o tempo todo a gente pense por imagens. Claro, quem é envolvido aí com o audiovisual. Esta linguagem cinematográfica, ela continua a evoluir nos dias de hoje, adaptando-se às novas tecnologias, tendências, estéticas e demandas do público. Eu posso citar experimentações visuais. Diretores contemporâneos estão cada vez mais explorando novas técnicas visuais para criar imagens marcantes e impactantes.
Isso pode envolver o uso de cinematografia inovadora, manipulação digital, efeitos visuais avançados e estilos de câmeras distintos. Filmes contemporâneos frequentemente desafiam a narrativa linear tradicional, apresentando histórias fragmentadas, múltiplas linhas temporais e perspectivas alternativas. Essa abordagem busca envolver o público de maneira mais complexa, estimulando o pensamento e a interpretação ativa. O som, ele tem um papel crucial na linguagem cinematográfica atual. A trilha sonora, a mixagem de som, os efeitos sonoros são utilizados de forma criativa para estabelecer atmosferas, evocar emoções e transmitir informações complementares à imagem. Ao longo da minha carreira, eu acredito que a função de som direto, né, tenha sido uma das responsabilidades que muito me ensinou. Pode acreditar. A forma de captação de áudio hoje em dia, devido à tecnologia, tem permitido muito mais qualidade às produções audiovisuais. Você pode notar que às vezes um videozinho simples que você vai fazer, você pega a sua câmera, capta aquela imagem, mas necessita de um bom áudio de fundo, talvez a fala de alguém, um som ambiente ali que faz parte daquela imagem. Se você peca na imagem, ou seja, tem qualquer distúrbio ali naquela imagem, vamos dizer que passou um veículo, extrapolou aquilo ali, ou você perdeu o áudio por alguma coisa, a imagem é muito tranquila, você vai fazer uma sobreposição. Quando eu estou falando isso a nível documental, a nível, enfim, dos vídeos do cotidiano, você vai ver que se você perder o áudio é horrível. Nossa, só tive aquela possibilidade de falar com aquela pessoa ali e tal, mas não vou ter a chance de gravá-la tão cedo e tal. A gente se perde. Então eu falo o seguinte, o áudio, ele é muito, mas muito importante. Um dos maiores desafios, principalmente para gravar externas. Enquanto alguns filmes adotam uma estética vamos dizer assim, hiperestilizada, né? Usar essa palavra grande assim para poder vocês terem uma noção, e visualmente extravagante, há também uma tendência de valorizar a autenticidade e o realismo. Né? Foi aquilo que eu falei lá atrás, lembra da questão das Torres Gêmeas? O realismo, o real. Né? Então, quando a gente tem esse confronto com o real da nossa vida, né, com catástrofes, etc., isso se torna mais desafiador. Porque se no cotidiano eu já estou vendo algo que é real, que infelizmente, né, a vida nossa, nessa linha do tempo que nós estamos vivendo, a gente tem presenciado coisas terríveis. Então, na hora de produzir um filme, seja o gênero que for, a gente já é muito mais desafiador para nós roteiristas, para nós que somos produtores de cinema. Isso reflete em uma cinematografia, claro, mais naturalista, iluminação minimalista e atuações mais sutis e naturalistas. Abordagem documental que eu particularmente gosto muito. Muitos diretores contemporâneos estão incorporando essas técnicas do cinema documental em suas narrativas ficcionais. Isso pode incluir o uso de câmera na mão, diálogos improvisados e uma sensação de autenticidade que se assemelha à estética do documentário. Narrativas diversificadas. O cinema contemporâneo ele busca representar uma ampla gama de vozes e experiências. Há um aumento, né, da representação de diferentes culturas, identidades, perspectivas sociais e histórias marginalizadas, proporcionando uma maior variedade e riqueza de narrativas. Gêneros cinematográficos. Vamos falar um pouquinho aqui dos gêneros cinematográficos. Cada pessoa ela vai adotar o seu estilo e gênero de filme. Isso é bacana, né? Porque há uma diversidade de assuntos e de gêneros que a indústria do cinema pode abordar. Cada um gosta de um estilo, outro gosta do outro. E diante
dessa variedade, vamos dizer assim, de consumidores, a gente sabe que o campo é muito amplo, vai do gosto de cada um. Né? Eu, por exemplo, não tenho muita paciência, vamos dizer assim, eu não sei, uma tendência assim para filmes mais de um gênero mais romântico. Talvez a comédia romântica eu até gosto, mas às vezes, para a gente que produz, nós já temos uma queda para o gênero também. Você pode notar que se você gosta, por exemplo, de comédia, e você vai produzir um filme de comédia, você vai produzi-lo com uma energia extraordinária, você se envolve, né? Profissionalismo é profissionalismo, mas a tendência, o gosto, né, essa abordagem, ela influencia um pouco também, pode ter certeza. O cinema sempre abordou uma ampla variedade de gêneros, né? Cada um com suas características e convenções distintas. O drama, por exemplo, é um gênero amplo que se concentra nas emoções e conflitos, né, e desenvolvimento dos personagens. Pode abordar uma variedade de temas, desde relacionamentos pessoais até questões sociais e políticas. A comédia ela tem um objetivo principal, claro, fazer o público rir e se divertir. Pode variar de comédia romântica a sátiras explorando situações engraçadas e diálogos bem-humorados. O gênero de ação ele é caracterizado por cenas de combate, perseguições, explosões e uma sequência de ações emocionantes. Geralmente envolve um protagonista enfrentando desafios físicos e superando obstáculos. Os filmes de aventura, envolve exploração de locais exóticos, a busca por tesouros, a superação de obstáculos emocionantes, podem ocorrer em diferentes períodos históricos ou até mesmo em ambientes de fantasia. Nesse caso, por exemplo, eu dei essa ênfase no aventura, porque eu lembrei aqui de um curta que eu dirigi, né, produzi com os meus alunos na cidade de Monte Alegre do Sul. É um curta chamado 351, que é baseado na história da locomotiva, né, ali da antiga Mogiana, que foi desativada há muitos anos, e os alunos propuseram, eu achei muito interessante, que na verdade o foco do filme, o enredo, a linha principal ali da história era a procura de um cachorro. A menina, o cachorro dela some, ela começa a procurar o cachorro, mas a princípio as pessoas não percebem que ela está procurando o cachorro. Mas à medida que ela está procurando esse cachorro, ela vai fazendo um tour pela cidade histórica, né, de Monte Alegre do Sul, cidade turística. Então, quem assiste o curta e nunca ouviu falar em Monte Alegre do Sul, vai ficar conhecendo detalhes, né? Porque o filme ele faz esse tour né, focando ali as ruas com calçamento histórico, a arquitetura belíssima da cidade, certo? Por isso que quando a gente envolve o cinema com fatos, às vezes no nosso bairro, na nossa cidade, há a possibilidade de você torná-lo histórico, um fato registrado para a vida toda, porque hoje é possível, né, guardar isso, sei lá por quanto tempo, mas é possível, né? Então a gente documenta para a vida toda. E esse é um dos fatos que a gente pode estar utilizando aí, um dos métodos, né, que eu vou estar te ensinando também. Vamos citar aqui também a ficção científica, né, que explora os conceitos científicos e tecnológicos, muitas vezes em um cenário futurista ou em outros mundos, né? Uma das paixões minha essa questão futurista foi a minha primeira peça de teatro, porque o teatro, né, eu tenho essa conexão do teatro para o cinema, e a minha primeira peça se chamava Decifre TX-27. Na verdade, naquele tempo, nem nós sabíamos que loucura era aquela. Fomos entendendo isso com o passar dos tempos. Então é uma coisa muito futurística. Uma época que não tinha
nem muita tecnologia, a gente não tinha recurso também para fazer algo mágico, assim, efeitos especiais, e fazíamos, colocando fogo em pólvora, correndo o risco de queimar, fazendo pessoas desaparecer de um modo bem grotesco, mas era algo muito futurista, e isso acabou me despertando em mim também uma tendência muito legal, e eu gosto muito, né, de usar essa questão da ficção e também ver as grandes produções cinematográficas voltadas para a ficção científica. Vamos ver aqui. Então, vocês perceberam que eu falei dessas tendências, desses gêneros, né, que a gente pode aprofundar muito mais. Então, essas distopias, elas evidenciam nos dias de hoje de uma forma muito bacana, porque tem muita gente produzindo coisas diferentes. O suspense, por exemplo, ele cria uma tensão e expectativa no público, geralmente por meio de mistérios, reviravoltas e situações de perigo. Então, os filmes de suspense mantêm o público envolvido ao longo da narrativa, mantendo-os na expectativa do que vai acontecer em seguida. Um pouquinho diferente do de terror. Mas, voltando aqui nessa questão do suspense, eu fiz uma gravação simples, né, voltando de uma realização de um projeto de uma cidade para outra, e tinha um cemitério antigo ali, na margem da estrada, que sempre despertou minha curiosidade desde criança. Passava ali com certo medo, com as coisas que as pessoas falavam. E um dia, voltando mais cedo, parei o carro e falei, eu vou ver onde é esse cemitério. Cemitério abandonado hoje, no meio do mato. Então, quando eu fui fazendo aquilo ali, uma filmagem simples mesmo, com o celular, cheguei em casa, coloquei um fundo. Gente, isso fez um sucesso. Mas por quê? Porque despertou a curiosidade das pessoas, aquela música de suspense, né, com uma ideia de um cemitério, que não sei o que e tal. Ainda fiz uma brincadeira com eles, ainda coloquei uma cena de susto no final, só para poder... A Freira, por exemplo, é um filme que encheu as salas de cinema. Eu me lembro de uma das salas de cinema na cidade de Amparo, no interior de São Paulo, que os diretores do cinema contratou uma equipe de teatro para poder assustar as pessoas ali, e aquilo criou uma atmosfera muito bacana, né? Às vezes a pessoa está ali no cinema, ali assistindo e tal, dá aquela vontade de ir ao banheiro, levanta ali no escurinho para não atrapalhar ninguém, e chegando dentro do banheiro, dá de cara com a freira lá, né? Um personagem vestido de freira, tá? A pessoa saía desesperada gritando do banheiro. Eu achei isso muito lúdico, muito interessante, né? O pessoal do cinema fez. Então tem toda essa pegada que eu falando aqui, eu tenho certeza que você está imaginando aí. Alguma situação que você poderia transformar em filme. Os filmes de romance, por exemplo, eles são centrados em relacionamentos amorosos e emocionais. Podem variar de histórias românticas leves, engraçadas, a dramas intensos e emocionantes. A animação, ela é um gênero, né, que envolve também, eu falo de animação, que vai desde stop motion a outras modalidades, né? É um gênero que envolve, né, a criação de filmes usando técnicas de animação, como desenhos, como o próprio stop motion que eu acabei de falar, computação gráfica, enfim, essa galera nova aí que domina as técnicas da computação, né, que fez faculdades nessa área, ou mesmo quem já tem essa habilidade ama, né, brincar com animações, até mesmo, né, eu tive colegas muito bons nisso, que até fazia brincadeiras, né, com seus amigos, usando a computação gráfica, fazendo coisas engraçadas e tal. Então, é isso aí. O processo de produção cinematográfica que a gente tanto está falando aqui, tudo envolve, gente, um processo com várias etapas, desde o conceito inicial até o lançamento do filme. Tudo começa com uma ideia. Pode ser um roteiro original, uma adaptação de um livro ou uma história real. Aí entra, né, o papel do roteirista, que é desenvolver o roteiro.
Isso envolve a criação da história, diálogos e estruturas da narrativa. Na pré-produção, os produtores eles buscam financiamento para o filme, seja através de estúdios, investidores privados ou financiamento coletivo. Claro, precisa de dinheiro, né? Sem dinheiro ninguém faz nada, mesmo que seja um filme de baixo custo. Isso envolve diretores, produtores, diretor de elenco, que seleciona os atores e a equipe técnica necessária para o filme. A equipe de produção procura por locações apropriadas, faz arranjos necessários para filmar nas áreas desejadas. Estas locações são importantíssimas para que o filme ganhe formato e crie uma atmosfera satisfatória. Um plano detalhado tem que ser desenvolvido, incluindo cronogramas de filmagem, orçamento e logística de produção. Todo mundo trabalha em conjunto. Uma equipe de produção completa, incluindo câmeras, operadores de som, técnicos de iluminação, maquiadores e outros profissionais, todos trabalham em conjunto, né, durante as filmagens para que tudo possa sair perfeito. Concluiu tudo isso? Acabou? Não. Temos o pós-produção. Na edição, o material bruto ele é revisado e editado para criar a sequência final do filme. Isso envolve cortar cenas, adicionar efeitos visuais, mixagem de som e trilha sonora. A música ela é composta ou selecionada para se adequar ao filme. Isso pode incluir uma trilha sonora original, canções licenciadas ou uma combinação de ambas. Se for necessário, os efeitos visuais são adicionados ao filme para criar elementos impossíveis de serem filmados ou para aprimorar as cenas existentes, né? Bom, o som ele é mixado, editado e aprimorado para garantir qualidade e clareza. Ufa, agora vem a distribuição. Uma campanha de marketing é desenvolvida para promover o filme, incluindo trailers, pôsteres, entrevistas com o elenco e a equipe, publicidade em geral e por aí vai. O filme ele é lançado em cinemas, festivais de cinema ou através, né, de plataformas de streams, dependendo da estratégia de distribuição escolhida. Isso aí depende de como você vai acordar aí com os seus distribuidores. Acordos de distribuição são estabelecidos, né, claro, para levar o filme a diferentes países e mercados. Tem toda uma sequência para que a obra chegue na sua parte final, que é o alcance do público. Eu queria saber agora, né, na verdade não saber, mas citar para vocês aqui um filme que eu creio que vocês já assistiram, se não assistiram, pode procurar e ver, sobretudo a cena que eu vou falar aqui, de um grande cineasta que eu particularmente gosto demais, que é o Steven Spielberg. Ele é um cineasta que, através de suas obras, né, nos faz percorrer por vários temas emblemáticos e reflexivos, desde ET à aracnofobia, né? Mas tem um filme dele diferenciado, um grande sucesso mundial, assim como as outras obras, né, que ele produziu, que nos leva a uma análise bem interessante, que é A Cor Púrpura. É um filme dirigido, é um drama, né, dirigido por ele, lançado em 1985 e baseado no romance de mesmo nome escrito por Alice Walker. O filme ele retrata a vida de Celie, uma mulher afro-americana que enfrenta diversas formas de opressão e discriminação ao longo de sua vida, mas que encontra força e empoderamento para superar suas dificuldades. Uma das cenas mais impactantes desse filme, e emocionalmente, né, falando, emocionalmente poderosa desse filme, vou falar assim, ocorre quando a personagem reencontra com sua irmã após décadas de separação.
Nessa cena, a personagem está no quintal, né, de sua casa e vê uma mulher desconhecida se aproximando. Conforme a mulher se aproxima, ela lentamente percebe que é sua irmã, que ela acreditava ter sido morta, né, já tivesse morrido há muito tempo. Então a cena ela é marcada por uma intensidade emocional profunda. E a direção de Spielberg, né, e as atuações da galera ali, dos atores muito bem preparados, capturam com maestria a carga emocional do momento. A trilha sonora melancólica e a fotografia suave, mas impactante, claro, ajuda a transmitir a emoção e a tensão do reencontro. Os elementos técnicos também desempenham um papel importante na construção dessa cena. A escolha do enquadramento, né? A escolha assim, na hora de enquadrar a personagem no centro da imagem, cercada pelo amplo vazio do quintal, enfatiza uma solidão e isolamento ao longo dos anos. Assista esse filme, tá bom? Quais são as tendências e futuro do cinema? Na realidade, o cinema vive um momento extraordinário. Após a pandemia, muita coisa mudou, vocês perceberam. Realidade virtual e realidade aumentada. Isso tem ganhado popularidade na indústria cinematográfica, a indústria do cinema. Eu falo indústria porque vocês vão entender logo mais. Por quê? Isso tem permitido que os espectadores mergulhem em experiências imersivas. Filmes e curtas-metragens em realidade virtual têm sido produzidos, proporcionando uma nova forma de narrativa e interação. Streams e plataformas de vídeo sob demanda, com o aumento dessas plataformas de streams, posso citar aí Netflix, Amazon Prime, a forma como os filmes são distribuídos e consumidos está mudando. Então as produções originais de streams têm se tornado mais populares e a tendência é que essas plataformas continuem a crescer e a desafiar o modelo tradicional de lançamento nos cinemas. O conteúdo diversificado e inclusivo, há uma crescente demanda por representação diversificada, histórias inclusivas no cinema, enfim. É a bola da vez o audiovisual, pode acreditar. Os espectadores eles estão buscando filmes que reflitam a diversidade da sociedade e tragam perspectivas diversas. Então essa tendência tem impulsionado a produção de filmes com elencos mais diversificados, com histórias que abordam questões sociais relevantes. Com o avanço da tecnologia, as produções cinematográficas estão se beneficiando de recursos cada vez mais avançados. Podem perceber isso. Sobretudo, vou voltar a citar após a pandemia. Isso inclui essas tecnologias avançadas que eu estou querendo dizer, inclui câmeras de alta resolução, efeitos visuais mais realistas, som imersivo e técnicas de pós-produção aprimoradas. Essas tecnologias proporcionam aos cineastas mais liberdade criativa e aprimoram a experiência do espectador. Com acesso a equipamentos de filmagens mais acessíveis, né, e o aumento das plataformas de distribuição online, o cinema independente ele está ganhando destaque. Filmes de baixo orçamento têm a oportunidade de alcançar um público maior e obter reconhecimento em festivais de cinema. Essa tecnologia interativa, pessoal, como realidade virtual, gamificação e narrativa interativa, está sendo explorada para criar experiências cinematográficas imersivas e interativas, com a forma cada vez mais intensa. Isso permite que os espectadores participem ativamente da narrativa, tomando decisões e moldando o desenrolar da história. Então essa indústria que eu estou falando aqui, cinematográfica, ela está se tornando mais consciente da importância da sustentabilidade ambiental
iniciativas estão sendo implementadas para reduzir essa pegada de carbono das produções, incluindo a utilização de energia renovável, a eliminação de plásticos descartáveis, né? E a adoção de práticas, né, de produção mais sustentáveis. Então, até essa indústria, nós estamos falando aqui, quando a gente fala essa questão da indústria, a gente tem essa dimensão da fabricação de produtos, e eu acabei de falar aqui dessa questão da sustentabilidade, de tantas outras coisas que a gente tem visto muito nas fábricas, nas indústrias e tal, mas o cinema também tem essa preocupação, visto que vou pegar o Brasil aqui, desde a Vera Cruz, né, extinta Vera Cruz, a produtora de cinema de Paulínia, que eu não recordo o nome agora, né, mas estou citando aqui para vocês, foram polos industriais importantíssimos que surgiram lá atrás. E hoje, mais do que nunca, falando mediante as tecnologias, a indústria cinematográfica, ela fragmentou. Tem as grandes indústrias, mas também tem as pequenas indústrias, que somos nós, que temos a possibilidade, a capacidade e às vezes até o dever, se nós somos cineastas, de continuar produzindo para o cinema e contribuindo, né, para que essa nova geração tenha uma qualidade de vida melhor. Porque produzir qualidade no cinema, produzir filmes, colocar uma história bacana em cartaz, você está contribuindo, né, para o ego, para a formação cultural das pessoas. Então, mediante a tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que você já sabe qual é o seu papel na indústria do cinema, não é mesmo? Qual é o seu papel na indústria do cinema? Eu vou perguntar. Qual é o seu papel na indústria do cinema? Ou qual vai ser o seu papel na indústria do cinema? Tirem dúvidas, mande perguntas que eu vou responder todo mundo. Grande abraço e até mais.